Tem aqui o David Silva. Olha, bem-vindo, David. David entrou aqui para o nosso canal agora. Boa noite. Minha pergunta é: eu já tenho dívidas com mais de 5 anos. Se eu quiser fazer uma negociação com essas instituições, eles podem me cobrar juros? Beleza, David, seja bem-vindo. Já já vou responder a sua pergunta. Vou receber os nossos amigos aqui, depois eu volto respondendo as perguntas. E o David, além de ter sido o primeiro, ele também é membro do nosso canal. E os membros têm prioridade na resposta e das perguntas, tá certo? Valeu, David. Olha aí a Márcia Moreira dos Santos. Boa noite, doutor Ricardo. Por favor, fala sobre penhora de salários. Elas estão suspensas ainda? Vamos falar sobre isso. Olha o Jefferson aí. Boa noite, doutor. Passei 240 mil para minha cônjuge. Não somos casados nem nada. Devo para o banco e tenho medo deles bloquearem meu dinheiro. Eles podem bloquear o dinheiro da conta na conta da minha cônjuge. Amigo, vamos ver. Isso daí pode ser uma fraude à cobrança, fraude à execução, né? Mas às vezes também não é nada que eles não conseguem detectar. A gente vai falar sobre isso. Olha aí a Fabiana. Fabiana, boa noite, doutor Ricardo. Já estou aqui na espera e deixando aquele merecido joinha. Obrigada por tudo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Sou a Fabiana e falo de Aracaju. Valeu, Fabiana. Um forte abraço. Muito obrigado por você estar aqui novamente. Fiquei aí alguns dias sem fazer a live, eu fiz uma cirurgia, né? Esse ano aí, infelizmente, tive que fazer algumas cirurgias. Fiz uma cirurgia aqui, estou cheio de corte aqui na cabeça, sabe? Tirei uns tumores de pele aqui, lá aqui no cucuruco e nas pernas também. Então, ó, tá bem aqui, amanhã eu tiro os pontos. Então, fiquei uns dias aí de resguardo, né? Quietinho, para a coisa correr tudo bem. Valeu, Fabiana. Olha aí o Marciel Pierre, boa noite. Claudinei Dutra, boa noite, doutor. Por favor, me passa onde que o STJ suspendeu os descontos de bloqueio de salário. Tá certo? Não é bloqueio, não é de penhora, tá certo, Claudinei? Isso daí foi uma ação repetitiva. Eu não tenho o número disso não, querido, mas é fácil você achar isso daí. Flávio Almeida Silva, boa noite, doutor. Claudinei Dutra, por favor, doutor, fala sobre a penhora de salário. Opa, o pessoal está assustado com a penhora de salário, então vamos falar sobre isso, tá bom? Vou falar sobre isso. Tem aqui até umas novidades aqui que eu selecionei. Tenho recebido o SMS informando que vai bloquear no banco meus recebimentos. É possível isso? Olha só, Sandra, daqui a pouco a gente volta respondendo. A Caixa Econômica me levou para a Justiça Federal. Achei que iria para um acordo extrajudicial. Não tenho como pagar advogado. Será que consigo fazer um acordo sozinha na audiência? Isso daí é um perigo. Nós vamos falar sobre isso. Boa noite, Ana. Elisa, boa noite, querida. Sérgio Alexandre, é o Xandão, meu Deus, Xandão na minha live. Me protestaram por um cheque de 1998. Geraram um boleto e protestaram. Pode? Ixi, isso daí não pode não, vamos falar sobre isso. Roberto de Oliveira, boa noite. Elísia L. Quem deve cartão de crédito há muito tempo, há 3 anos, será que a alta da inflação será mais difícil surgir uma oferta de desconto para pagamento à vista? Vamos falar sobre isso. Olha o Jorge Roberto, boa noite. Boa noite, pessoal. Olha só, já que o pessoal tanto está falando aqui para falar aqui sobre penhora de salário, tá certo? Vamos falar um pouco de penhora de salário, que está dentro aqui das novidades que eu vou fazer uma introdução aqui para vocês, tá? Veja só, o pessoal quer saber aí a penhora. Veja só, pessoal, essas notícias que eu trouxe aqui para vocês, para a gente comentar. Ou a penhora está comendo solta, né? Veja só, o juiz valida a penhora de recebíveis de cartão de crédito de empresa devedora. O que acontece? A empresa devia, não pagou e foi penhorada uma parte que ela vai receber todos os meses do cartão de crédito. Foi uma forma que eles encontraram aí para penhorar
uma parte aí do direito da empresa para saldar a dívida dos credores. Olha só essa daqui. O STJ permite penhora de restituição de imposto de renda, mantido o mínimo existencial, tá certo? Então, tá aí o que a gente tem que ficar sempre ligado, que é o mínimo existencial. Agora que é o grande problema, né? Então, vamos lá, começando a falar aqui sobre penhora de salário, tá? Salário pode ser penhorado? Sim, salário pode ser penhorado. No começo, lá na Constituição de 88, o salário era impenhorável, tá certo? Não se podia penhorar o salário das pessoas. Por quê? Porque salário era alimento e era impenhorável. Aí, com o tempo, a coisa foi flexibilizando, foi se permitindo aí um pouco da penhora do salário das pessoas, tá certo? E depois vem um empréstimo consignado. Empréstimo consignado é aquele que você tem uma margem que você pode dar no banco e o banco descontar do seu salário. Então foi se entendendo que o salário poderia ser penhorado, sim, e uma parte, qual era o limite que poderia ser penhorado. Hoje em dia se tem a ideia que penhora de salário é do limite até do consignado, que é de 35%, tá certo? Então, se discutia muito se poderia ser penhorado o salário. Então, já está sendo penhorado há bastante tempo o salário, tá? Então, no começo, quando começaram a penhorar salário, o que a gente tinha em mente? A gente tinha em mente que o juiz, quando fosse deferir aí o pedido de penhora de salário, ele não dava quando a pessoa ganhava menos de 3 salários mínimos, tá certo? Então, por quê? Porque é muito pouco, tem que se garantir o mínimo existencial, a palavra-chave é essa. E no começo se entendeu que menos que 3 salários mínimos não se poderia penhorar, porque não se poderia garantir o mínimo existencial das pessoas, tá certo? Então, o que aconteceu? Isso daí foi caminhando, era 3 salários mínimos, caiu para 2, caiu para 1 salário mínimo. Eu já vi decisão que deferiu, que aceitou a penhora de 1 salário mínimo, amigo. Uma parte de quem ganha um salário mínimo, 10% do salário mínimo, tá? Porque o que o juiz falou? Ele fica numa encruzilhada. Se de um lado tem o direito aqui do credor de receber aquilo que é dele, tem também o devedor que tem que se manter o mínimo existencial dele. Por outro lado, ele não pode passar ileso a uma dívida, né? Então, o que os juízes vão decidir hoje? Que 10% pode levar de salário. Eu já vi isso daí, levando 10% de salário mínimo, tá certo? Então, isso aí está mais ou menos pacífico, amigo. Não tem nenhuma decisão que esteja mudando isso muito, tá certo? Agora, tem outras questões que estão sendo debatidas dentro dessa questão de penhora de salário, tá? Então, o que aconteceu? Quando você tem muitas decisões desiguais em todo o Brasil, o STJ ele pode escolher um único processo, pensar um único processo que seja assim, caracterize todos os outros processos que estão em curso no Brasil e estão tendo decisões diferentes. Tem juiz que aceita, tem outro que não aceita, tem juiz que aceita em cima de 10%, 15%, 20%, é por um salário mínimo, é 2 salários mínimos, é no BPC, já vi também, tem hora de BPC, amigo. Então, o que o STJ fez? Ele pega um único processo que ele seja, pelo menos, seja o paradigma, né? Que ele reflita a situação de tudo que está acontecendo no Brasil hoje e vai decidir aquele processo. Então, começou esse procedimento interno no STJ. Então, quando se começa isso, paralisa todos os outros processos, suspende todos os outros processos em curso no Brasil. Então, nós estamos vivendo isso hoje em dia. Não me consta que o STJ já tenha decidido isso daí e liberado aí os outros processos, tá certo? Então, no momento, até onde eu sei, esses processos estão suspensos, tá certo?
Agora, significa também que isso não vai acontecer durante a suspensão, que não pode ser penhorado? Não pode, mas acontece a penhora? Acontece, e nisso você tem que recorrer para você ganhar essa suspensão, tá certo? Sempre que tiver qualquer tipo de penhora no seu salário, nos seus valores, em qualquer lugar você deve recorrer, tá certo? Principalmente quando é uma aplicação financeira. Por quê? Porque essa penhora interrompe a prescrição. Isso é muito importante que você fique atento. Então vamos lá para entender isso daí. O que acontece? Como você sabe, nenhuma dívida dura para sempre. Toda dívida prescreve, toda dívida caduca. Então, antes de entrar na justiça, a dívida prescreve em 5 anos, tá certo? E agora, depois que o credor entrou na justiça, dependendo da situação do processo, ela pode vir a correr, tá certo? Ela corre exclusivamente no processo de execução. É quando o juiz manda pagar, tá certo? O processo tem uma parte anterior que fica se discutindo quem deve, quem não deve, quem deve, quem não deve. Então chega uma hora que o juiz dá a decisão dele, a sentença, ó, Ricardo deve a João R$ 100, tá? Então, se eu não pagar, o juiz vai mandar pagar aquele valor ali, tá certo? Então, se eu não pagar, vai ser feita uma penhora. Se isso não. Então, você tem que estar atento a isso, porque primeira coisa que você deve entender: muito credor fala, ó, liga para você para cobrar, fala, ó, você não pagar esse dinheiro, eu vou penhorar o seu salário. Não existe uma ação específica para penhorar o seu salário. O que existe é, durante esse processo de execução, penhorar o seu salário, tá certo? Então, ele pode vir a ser penhorado, sim, aí ele vai penhorar. Então, quando se penhora o seu salário, você tem que ver o seguinte: essa penhora, ela suspende, ela interrompe a prescrição e a prescrição volta a contar novamente. Então, o juiz deu lá a decisão mandando você pagar, o credor ele começa a procurar os seus bens e ele não encontra nada, então começa a correr a prescrição, tá certo? A prescrição dentro do processo, é o que se chama de prescrição intercorrente. Então ela vai correndo, ela dura quanto tempo? 5 anos. Então, às vezes, está chegando a hora de prescrever, o credor consegue penhorar alguma coisa sua, pode ser R$ 1, amigo, pode ser R$ 1. A grande jogada é o quê? Que isso interrompe a prescrição, ela começa a contar de novo mais 5 anos, tá? Então, se você tiver qualquer valor penhorado, você tem que combater essa penhora, tá certo? Embargar essa execução aí, porque senão vai ficar mais 5 anos e aí vai indo. É uma defesa muito boa você alegar a prescrição intercorrente, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live. Pessoal, queria mostrar também um negócio para vocês, sabe? Olha só, isso aqui é muito importante para você aí ficar legal para fazer a defesa do seu direito. Olha só, o que aconteceu aqui? Veja essa situação. Juiz anula contrato bancário mesmo com selfie apresentada como prova. É o que eu falo muito para vocês, tá certo? Tem banco que ele é desorganizado, ele não se organizou para entrar com uma ação judicial. Com isso aí, ele às vezes perde o processo. Veja só o que aconteceu aqui. Ó, instituição apresentou contrato digital e selfie, mas o magistrado considerou insuficiente para provar a veracidade do contrato. Então, o que aconteceu? Uma pessoa aqui, ela diz aqui que ela não fez nenhum contrato com o banco. Quando ela viu, ela já estava sendo cobrada pelo banco, tá certo? Estava recebendo os boletões lá no valor de R$ 97 mil. Então, ela entrou na justiça e dizendo que não tinha feito nenhum contrato lá com o banco, e o banco lá apresentou defesa, afirmou que a contratação ocorreu de forma regular. Ele anexou nos autos, né, o contrato com assinatura digital e uma selfie. E o juiz não aceitou.
Porque diz que isso não comprova aí a boa-fé, a veracidade, a vontade de contratar. Por quê? Às vezes o banco manda um contrato, tá certo? Mas você não assinou esse contrato, amigo. O contrato tem que estar assinado. E veja só, a assinatura hoje em dia teve uma grande mudança. Teve muito banco que mandou o pessoal assinar com aquela assinatura do gov.br. E aquela assinatura, ela não tem validade para todos os atos, não, amigo. Tem que estar atento a isso, porque ela não cumpre os requisitos do ICP Brasil, tá certo? Aquela chave de criptografia assimétrica. Então, amigo, tá aí uma boa. Foi o caso aqui. Ele mostrou aqui o contrato com assinatura digital. Então, às vezes, o contrato tem assinatura, mas não é uma assinatura válida. Tem somente uma assinatura, não tem assinatura das testemunhas. Para ele poder executar esse contrato, é necessário 2 assinaturas e uma selfie. Selfie prova que você é dono, que você fez algum acordo com o banco, qualquer negócio com o banco. Não, não prova nada, não. Às vezes você não sabe nem se aquela selfie foi para fazer aquele negócio. Então, você tem que estar muito atento a isso, tá certo? E os bancos sabem também que, às vezes, eles não têm a documentação completa. Por quê? Aí, o que eles fazem? Eles te chamam para renegociar a dívida. Quando você renegocia a dívida, amigo, aí ele tem um contrato bem feito, bem feitinho mesmo, e você vai confessar a dívida, tá certo? Por isso que não se deve renegociar com o banco. E por quê? Porque a confissão da dívida é um título executivo extrajudicial, tá? Então, o que acontece? Com isso, o banco entra na justiça, o juiz já manda pagar, porque essa confissão de dívida, que é um título executivo extrajudicial, é como se fosse um cheque. Então, você vai lá no banco todo bonito, ele te oferece lá uma condição bem bacana e você vai lá renegociar a sua dívida. Então, veja bem como é que acontece a coisa. Desculpa, estou aqui meio ruim. Então, como é que acontece a coisa? Você devia lá R$ 1.000, ele faz as contas, diz que você deve 10 mil. Ele fala, Ricardo, paga aqueles 1.000 que está tudo bem para mim aqui. Aí você vai lá, pô, é uma proposta legal. Aí, paga esses 1.000 em 10 vezes, é bom? Bom pra caramba, uma bela proposta. Então, o que acontece? Você vai lá e confessa a dívida. No contrato tem uma cláusula de confissão. É um contrato gigante, você não vai ler, às vezes você lê e também não entende, né? Então tem a confissão de dívida. Você confesso que devo ao banco o valor de R$ 10.000, tá certo? E me comprometo a pagar da seguinte forma. Então é assim. Então, se você não paga, amigo, ele não vai te cobrar os R$ 1.000, ele vai te cobrar os R$ 10.000, porque você já confessou que deve a ele. E ainda tem uma coisa: se você pagar a dívida, você pagou a dívida lá, a dívida de acordo com ele era 10, você pagou os 1.000 aqui, ou seja, 9.000 de desconto nessa dívida. O que ele vai fazer? Vai jogar essa dívida lá na coluna prejuízo da lista negra do Banco Central. Isso vai acabar com o seu crédito, vai lhe dar uma pena por um bom tempo sem você conseguir o crédito. Então, fique atento a esse ponto também. Sempre quando você pagar a sua dívida com desconto, veja lá no SCR se o valor da dívida saiu da coluna prejuízo, tá certo? 60 dias depois do pagamento, amigo, já é um bom prazo para você exigir isso. Se acaso ele não tirar, o que você vai fazer? Primeira coisa é você reclamar. Reclame no consumidor.gov.br. Se ele não tomar nenhuma providência, o que você vai fazer? Pau na moleira, processo. Você processa ele lá no juizado especial civil, no juizado de pequenas causas, tá certo? Sem advogado e sem gastar nada, tá bom? Então, isso daí tá aí um esquema completo para você começar a defender os seus direitos. Se você gosta desse tipo de informação, se inscreva aqui no canal, tá certo? E você que está assistindo, você é inscrito aqui no canal? Já conferiu se você está inscrito? Já deu o seu joinha aí? Dá aquela força para o canal, dando aquele joinha para essa live propagar, para levar para mais gente, para que mais pessoas possam aí resolver os seus problemas de crédito sem ser enganado pelos bancos, né? Então vamos lá.
Só vou mostrar mais um negócio aqui para vocês e depois eu passo aqui para a resposta das perguntas aqui da galera, para a resposta geral, tá? É uma coisa muito importante que todo mundo tem que saber agora. Então vamos lá que eu vou mostrar para você. Veja só isso daqui, amigo. Isso daqui é o novo Serasa, o novo rate do novo crédito do Serasa, o Score 4.0, tá certo? Olha só, então, ó, a visão do agora, como funciona a atualização em tempo real do Serasa Score na área do crédito. Isso é matéria nova, ó, de 21 de janeiro de 2025. Estou aqui dentro do site do Serasa, tá? Ele fala como vai ser feita agora a contagem aqui do Score 4.0. O que é que ele vai levar em consideração? Uma das coisas que ele vai levar em consideração aqui é o cadastro positivo, tá certo? Então, nunca foi tão importante você ter acesso ao seu cadastro positivo completo. Você pode acessar o seu cadastro positivo lá no site ou então você vir aqui e obter aquele relatório que todos os membros do canal obtêm, que você vai ver todo o seu cadastro positivo, amigo. Você vai saber exatamente o que está acontecendo com o seu CPF. O cadastro positivo ele tem que jogar no seu time, tá? Então, pegue lá no site ou obtenha aqui, como os membros obtêm, esse cadastro positivo, que são as suas informações, tá? Então, veja só, além do cadastro positivo, o que que tem? As Telecom Utilities. Olha, Utilities, estou famoso agora falando inglês, né? O que é isso? São esses movimentos financeiros que você faz aqui, amigo. Olha só, esses gastos que você faz sem seu cadastro positivo. É o consumo, amigo. É água, luz, ó, telefone, é água, luz, um monte de coisa que vem parar aqui, tá certo? Você tem que dar uma olhada aqui, porque isso daqui, além de mostrar quanto que você está gastando, amigo, mostra também a sua pontualidade, tá? Porque você vê, ó, a data do vencimento foi 15/3, a data do pagamento foi 7/3. Então, ó, mostra que eu estou pagando dentro do prazo. Eu tenho pontualidade, tá certo? O valor foi o valor integral, ó, R$ 136. O valor do débito. Então, mostra também que eu estou pagando certinho, tá certo? Isso altera muito o seu score de crédito e o seu rate bancário também, tá? Nesse relatório mesmo aqui que a gente trabalha, ele mostra aqui exatamente duas coisas aqui que eu acabei de mostrar para você. É o quê? Veja só, é isso daqui, ó. É a capacidade de pagamento. Você vê a capacidade de pagamento como? Você vê pelas contas que você liga lá dentro do Serasa, você vê também pelo SCR, que eu vou falar agora para você. E o compromisso de pagamento, você é comprometido em pagar, e tem gente que não é, sabe? Então não paga as dívidas em dia, mesmo tendo capacidade. Então isso daí é considerado agora no novo score de crédito. Então também tem esses dados aqui, Thin Files. E também agora a grande novidade é o SCR, nosso amigo SCR, né? É o quê? É isso daqui, é a famosa lista negra do Banco Central. Ele vai entrar na composição do seu score de crédito no Serasa. São os dois grandes pilares do crédito hoje em dia, amigo. É o quê? Um pilar é o quê? É o Serasa, o outro é o SCR, tá certo? Então, amigo, é claro que tem as negativações, tem todas aquelas outras pendências, isso aparece em todo lugar. E esses dois pilares que vão contribuir agora para você ter um bom crédito. Por que que os dois são importantes? Veja só, o Serasa é um espelho retrovisor que ele olha para trás, tá certo? Ele fica olhando para trás, ele mostra as suas dívidas, sua vida pregressa todinha. Se você pegar esse relatório que eu mostrei para você aqui, ó, que os membros têm acesso a esse canal, a esse relatório, você vai ver que é só coisa passada, que só mostra o seu passado, tá? Então, aqui você tem só informações antigas, mostra aqui como foram os seus pagamentos, quem você pagou,
mostra até aqui quem consultou o seu CPF, tá? As consultas aqui é o seu CPF. Então, o Serasa virou um grande espelho retrovisor. E o que faz agora? O que eles estão usando? É o SCR, porque o SCR mostra a sua situação para frente, tá certo? Ele é um cadastro que você sabendo, né, analisar corretamente, você vê que sai muita informação. Quer ver? Vamos lá, para você entender. Olha só, seus compromissos financeiros, tá certo? Então, ó, você tem crédito. No caso aqui, a pessoa tem 6 mil de crédito. Tem um crédito legal, então ele está conseguindo alguma coisa. Por outro lado, ele tem 5 mil lançado aqui em prejuízo, ele já deu prejuízo. Então, pode ser que ele pague isso, pode ser que não. E aqui também ele tem em dia, ou seja, ele tem para vencer, a vencer 12 mil reais. Então, veja só. Será que essa pessoa está bem ou está mal? Que conclusão você tira? Você tira que ela já tem um prejuízo aqui. Então, isso daqui já não é uma coisa boa. Mas ela tem crédito. Se ela tem crédito, amigo, ela tem algum recurso, ela tem um patrimônio, ela tem um salário compatível. Aí agora você vê, ela tem 12 mil aqui a vencer, tá certo? A vencer. Então, quando esse a vencer ele fica muito grande, vamos supor que ele ganhe 6 mil reais. Então, esse prejuízo ele pode pagar sem nenhum problema. O salário dele ele paga esse prejuízo, tá certo? Mas, por outro lado, aqui já tem a vencer um valor de 12 mil reais. Então, no total que ele tem aqui para vencer em pouco tempo, são coisa perto de 17, 18 mil reais. Ou seja, 3 vezes o salário dele. Então, antes de você ver esse prejuízo se concretizar, ele pode não estar inadimplente, mas você vê que ele não vai aguentar essa situação por muito tempo. O Serasa olha para trás, o SCR olha para frente. E assim eles fazem as duas pilastras que seguram o seu score de crédito, seu rate bancário, tá certo? Claro que você vai ter que trabalhar a renda, tem que trabalhar a movimentação financeira, relacionamento, boas práticas, mas o básico mesmo, onde eles tiram as informações grossas, são esses dois relatórios, que são a base do rate bancário, tá certo? Então, fica ligado nisso, fique ligado nessas informações, informação de qualidade que você só encontra aqui, amigo. Então, vamos aqui respondendo aqui as perguntas da galera. Vamos lá, já está bombando aqui o nosso chat. Esperei aqui juntar bastante gente aqui, que é para ligar aqui o meu turbo. Olha aqui o Hunter, doutor, o Serasa agora está pedindo o Open Finance no cálculo do Serasa 4.0. Pelo menos o aplicativo está pedindo esse acesso. Está pedindo, pois é, exatamente, ele está pedindo isso daí também, né? E ele está pedindo o SCR. Agora eu quero ver o seguinte, veja só, o Hunter, ele agora ele pede ele quer consultar o SCR, mas o SCR é um cadastro restritivo de consumo sigiloso, tá certo? Eu quero saber quem vai autorizar ele a acessar isso daí, porque quando você marca lá o quadradinho concordo com os termos, é muito diferente de você autorizar ele acessar um cadastro restritivo de consumo sigiloso. Para você acessar uma coisa sigilosa, amigo, você tem que concordar especificamente com aquela cláusula ali, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aguardem, muita coisa vai rolar aí, tá certo? Então, vamos lá, vamos responder o David. David, não fica agoniado não, meu querido, vou responder agora a você, tá? David é membro aqui do canal, tem prioridade na resposta das perguntas. Então, vamos lá. Boa noite, David. Minha pergunta é: eu tenho dívidas com mais de 5 anos. Se eu quiser fazer uma negociação com essas instituições, elas podem me cobrar juros? Pode sim, David, elas podem cobrar juros, correção monetária, pode cobrar de você custos de cobrança e mais um monte de outras coisas.
Agora acontece o seguinte, você paga isso se você quiser, David. Essa dívida, como você disse, ela já está prescrita, tá certo? Ela tem mais de 5 anos, você vai verificar se ela realmente ela prescreveu. Se ela está prescrita, amigo, você não deve nem renegociar essas dívidas, David. Tome muito cuidado com isso, porque você vai renegociar essa dívida aí. Se você não conseguir pagar essa dívida integralmente, você vai se enrolar por mais 5 anos, tá certo? Então, o que eu aconselho que você faça? Reserve um dinheiro, salve um dinheirinho e procure a instituição. Se você quer negociar essa dívida, procure a instituição para fazer um pagamento à vista, tá certo? Pegue lá o registrato, veja na coluna prejuízo. Se tem mais de 1 ano que o seu nome já está na coluna prejuízo, já está chegando perto do momento onde eles farão uma boa proposta para você. Então, fica ligado nisso, espere eles te procurarem com uma proposta. Se você for atrás dele, amigo, ele vai cobrar tudo que ele quiser e é um direito dele. Ele fala, só faço acordo se for assim. Aí você paga se você quiser, né? Então, a coisa funciona dessa maneira aqui, tá bom, David? Tomem muito cuidado, eu não procuraria o banco, eu não pagaria dívida prescrita, tá certo? Esperava ele me procurar com uma excelente proposta. Aí sim, eu poderia analisar a situação. Então, vamos lá. A Márcia aqui pedindo falar sobre penhora de salário. Já falei bastante, né, Márcia? Lá no começo. Ó, o Jefferson. Boa noite, doutor. Passei 240 mil para minha cônjuge. Não somos casados nem nada. Devo para o banco e tenho medo deles bloquearem meu dinheiro. Eles podem pegar o dinheiro da conta da minha cônjuge. Amigo, veja só. Se você não é casado no papel, se você não fez nenhuma declaração de união estável em algum lugar, algum cartório, dificilmente o banco vai conseguir identificar que vocês vivem em união estável, tá certo? Então, se torna bem difícil eles conseguirem pegar o seu dinheiro na conta dela. Mas no direito, tudo é questão de prova, tá certo? Às vezes ele consegue provar que você fraudou a execução. Eu não sei se já existe processo, então tem fraude a credores e fraude à execução. Então, dependendo de que situação que nós estamos falando aqui, porque eu não sei se já existe processo ou não, pode sim ser anulado, independente se foi para sua cônjuge ou foi para pessoa estranha. A questão é que às vezes você tirou o dinheiro, eles conseguem provar que você estava lá ocultando a sua grana. Tá bom, Jefferson? Então vamos lá, Fabiana, querida Fabiana, obrigado. Olha aí, falar sobre a penhora, já falei, opa, temos recebido SMS informando que vai bloquear no banco meus recebimentos. É possível isso? É possível, Sandra. Sempre quando que você tem uma dívida, isso é uma coisa que é possível, ele penhorar parte do seu salário, tá certo? Só que eles vão fazer isso? Agora não sei, né? Tudo depende da sua capacidade financeira. É o que eu falo para todo mundo. Hoje existe uma inteligência, não tem aquelas inteligências artificiais? Existe uma inteligência que ela faz a análise do devedor, amigo. Faz a análise do devedor para quê? Para saber a condição financeira dele. Porque não adianta você ficar cobrando de pobre, tá certo? Processo, ele é limitado. Todo banco tem um escritório, tem alguém, uma empresa de cobrança que vai fazer a cobrança para ele. A força de cobrança dele é limitada, ele não tem como cobrar de todo mundo ao mesmo tempo. Então, ele vai separando aquelas dívidas. Então, eles usam essa inteligência hoje em dia para saber a probabilidade de ter uma execução bem sucedida contra a pessoa. Aí pega lá a pessoa, ela não tem ela não tem casa, não tem carro, não tem bens, não tem nada. É fácil você cobrar? Não, é muito difícil. O que você vai poder simplesmente conseguir numa execução? Penhorar parte do salário. 10, 15, 20% do salário. Às vezes a pessoa ganha um salário mínimo. Você vai conseguir pegar aí 10% do salário mínimo, R$ 150. Vale a pena você gastar a energia do seu escritório de cobrança para ganhar R$ 150, sendo que a força de trabalho é limitada e o número de processos que você pode entrar é muito maior? Não, então você vai escolher, você vai usar essa inteligência, vai fazer uma análise e vai escolher aquela pessoa que vai ter melhores condições de suportar um processo com êxito, ou seja, vai pagar a dívida.
tem patrimônio, tá certo? Agora, todo mundo está sujeito aí a uma cobrança. Eu não posso dizer que isso não existe. Se existe, é possível? É possível, mas vai acontecer? Depende do valor aí do que você tem aí devendo e do seu patrimônio, tá? Olha aí, a Monteiro está fazendo aqui uma pergunta que é muito importante. Veja só, a Caixa Econômica ele me levou para a Justiça. Achei que iria para um acordo extrajudicial. Não tenho como pagar um advogado. Será que sozinho consigo fazer um acordo na audiência? Você pode ter toda a expertise, Monteiro, para fazer lá um acordo, mas você não consegue porque existe um processo judicial e você não tem os postulante, é o direito de falar na justiça que somente o advogado tem, tá certo? Então você não vai conseguir fazer um acordo. O que você pode fazer? Pode passar na hora lá na Defensoria Pública e pedir que o advogado te acompanhe, pode falar. Pode falar lá com o juiz na hora do processo lá que você quer ter um advogado para te acompanhar, um advogado ad hoc. Olha, eu já fiz defensoria pública há muito tempo e o juiz muitas das vezes mandava chamar a gente lá, tá certo? E às vezes tinha uma época que eu era estagiário ainda, eu não podia assinar a ata lá da audiência, mas ele chamava a gente lá para a gente dar um apoio moral e depois vinha o defensor público para assinar. Era um defensor para o fórum inteiro, amigo, então ele assinava depois. Isso é um jeitinho que o juiz dá para que a pessoa consiga ter uma defesa técnica. A gente chegava lá, a gente estava aprendendo ainda, mas só da gente chegar lá sendo advogado, chegava lá de terninho, bonitinho, a pessoa já se sente mais segura e já propõe, às vezes já faz um acordo, mas não se garanta nisso, tá certo? Não se garanta nisso. O melhor que tem é você constituir um advogado para ir lá fazer essa audiência com você, tá bom? Você pode fazer um acordo na justiça, você pode fazer até um acordo mais para frente, caso não tenha acordo agora e você tenha condições aí de fazer um acordo depois mais para frente, você consegue fazer um acordo, tá bom? Boa sorte. Olha, Ana, boa noite. Elisa Ali, boa noite. Me protestaram por um cheque de 1998, ou seja, de 27 anos atrás. Geraram um boleto e protestaram. Isso pode? Não, não pode. Sabe por quê? Porque boleto não é título de crédito, tá certo? A única coisa que pode ser protestado, Xandão, é os títulos de crédito, tá certo? É cheque, nota promissória e por aí vai. E quais são os títulos de crédito? Título de crédito está na lei, só procurar lá no Código de Processo Civil, que traz lá todos os títulos de crédito que existem no direito brasileiro. Todos estão ali em números clausos, tá bom? Então, vê que o boleto não é título de crédito. Por que ele não é título de crédito? Porque ele é gerado por uma única pessoa, exatamente como você fez, como o cara fez com você, tá certo? Ele gera sozinho um boleto. Você pode ver que o cheque, a nota promissória, o contrato, tudo são duas pessoas. Então, a pessoa tem que assinar, tá certo? São duas pessoas. Ele mostra um acordo de vontade entre as partes. Aqui o boleto não, a pessoa vai lá na internet, gera um boleto e manda protestar. Isso é ilegal, dá inclusive dano moral. Como é que você resolve isso aí? PEA no cartório, processe o cartório, amigo. Você pode processar no juizado especial civil, sem advogado, sem gastar nada. Processa o cartório e processa a pessoa também que protestou, tá certo? Que mandou protestar o título. Senta o pau nos dois, tá bom? E boa sorte. Vamos lá. Elisa Ali, quem deve cartão de crédito há muito tempo? Há 3 anos, será que a alta da inflação será mais difícil de surgir um bom desconto? Com toda certeza. Olha, um bom desconto, ele sempre vai surgir, sabe? Ele sempre vai surgir. Porque daqui a um tempo, o banco ele vai fazer o quê? Ele vai jogar o seu nome na coluna prejuízo.
aí ele vai receber ele vai deixar de pagar imposto, porque ele teve esse prejuízo, tá certo? E ele vai ter que desbloquear um dinheiro que ele fica bloqueado lá também. Que você imagina, você deve cartão de crédito, você deve R$ 3.000, vamos supor. Então você gastou o cartão de crédito na rua. Você não vai pagar, mas o banco vai pagar, tá certo? Então ele tem que bloquear o dinheiro dele lá. Para quê? Ela chama-se provisão de devedores duvidosos, tá? Então isso acontece. E aí, o que ele vai fazer? Daqui a um tempo, ele vai receber o dinheiro dele do seguro, que às vezes essa operação ela tem seguro, e depois ele joga também o prejuízo lá no imposto de renda dele. Então ele vai estar doido para fazer o quê? Para liberar esse dinheiro que ele foi obrigado a calcionar. Aí é o momento que sai o acordo, tá certo? Agora, os juros estão muito altos e os juros eles aumentam a Selic, aumenta tudo, então não é o que os acordos, o desconto vai ser pequeno, às vezes o desconto vai ser grande, mas também sua dívida explode muito rápido. Então fica parecendo que o acordo não será muito bom. Procure o banco numa situação dessa e faça uma contraproposta, converse direitinho, tá bom? Então vamos lá, Ian França. Ian França, fala doutor, comprei o seu curso completo e ainda fiquei com umas dúvidas. Gostaria que o senhor pudesse analisar meu caso um pouco de perto, pois eu sou um taxista e não consigo comprar carro. Ivan, entra lá, você tem direito ao suporte, tá certo? Dependendo do curso que você adquiriu, você tem direito lá ao tira dúvida dos alunos, tá bom? Então a gente vê lá o que a gente pode fazer por você. Se esse documento que você obteve foi dentro do curso, tá certo? A gente orienta, a gente mostra o que está acontecendo, tá certo? A gente quebra sempre um galho, às vezes vai muito além do que o aluno pagou, tá certo? Para ajudar você. Eu acho muito legal, que bom que você já está melhorando a sua situação, já conhecendo o que está acontecendo com você, né, amigo? É o primeiro passo. Vamos, conta com a gente, manda lá para o suporte ao aluno, que é no e-mail advogadoricardoreis@gmail.com, advogadoricardoreis@gmail.com. Mostra a documentação, manda para lá que a galera dá um toque para você, tá bom? Então vamos lá, olha aí o Snake Eyes, ui! Olha, Natanael dos Santos, boa noite, meu nobre, boa noite, Natanael. Carla Patrícia Guimarães, boa noite, doutor, boa noite, Carla. Olha aí, Richard Pascoal, boa noite, doutor. Quero agradecer por suas dicas. Graças a ela, consegui quitar minha dívida com bancos com ótimo desconto. Gratidão eterna, tudo de bom para você. Aí, cara, é isso que faz a gente estar aqui toda segunda-feira, sabe? Toda segunda-feira trabalhando de graça. É a mudança na consciência das pessoas, né, Richard? Você veja, é uma pessoa que às vezes estava enrolada nas dívidas, não consegue ver saída. A informação liberta, tá certo? É isso que a gente busca, tá? Eu não fico aqui mentindo, vendendo curso que tem dica, tem manha, tem truque, tem um monte de treta, dizendo que é uma letrinha que vai mudar a sua vida e todo mundo vai querer te dar dinheiro. Isso é mentira, tem cara que mente isso. Eu não faço esse tipo de coisa. Trago informação sincera para você. Muito obrigado, Richard, meu xará, no inglês. Valeu mesmo. Leomar, boa noite, doutor Ricardo. Leomar de Paraimbu, Ceará. Valeu, Leomar. Leomar, nome de cantor, né? Então aí, valeu mesmo. Ian, respondi sua pergunta. Opa! Boa noite, tenho uma dívida com o Sicredi já faz 11 anos. Os advogados estão me cobrando. O negócio do advogado é cobrar, amigo. Se ele está cobrando extrajudicialmente, aí essa dívida já prescreveu, meu querido. Você paga se você quiser. Dívida de 11 anos não existe no Brasil. Vamos lá? Então vamos lá, Carla Patrícia Guimarães. Beber uma aguinha aqui para molhar a palavra. Então vamos lá. Com dívida de imposto de renda de 2023.
até o ano passado, algumas parcelas não pude pagar. Posso ir na Receita Federal para renegociar? É possível eles darem o abatimento? Então, Carla, é o seguinte, você pode na Receita a qualquer momento renegociar essas dívidas, tá? Agora, se você quiser aí um abatimento, uma proposta melhor, você tem que aguardar aqueles programas de refinanciamento de dívidas, o Refis. Isso tem todo ano, tem esse negócio. Aí eles tiram juros, tiram multas, tá certo? E divide de perder de vista. Então, eu não tenho ainda notícia que já esteja rolando aí o Refis desse ano, mas nada impede de você olhar lá no site da Receita e ver lá a sua situação e fazer uma proposta, sabe? Você pode ir lá ver, ouvir uma proposta, leva lá e conversa com eles, ó, o que é que vocês podem fazer por mim aí para eu pagar? Você não precisa fazer o acordo, ele vai te dar o acordo por escrito lá, se você não concordar, você não faz o acordo, ninguém vai entrar com um processo para você de um dia para o outro, tá? Então você veja a sua situação, veja se você já está na dívida ativa. Isso é um ponto importante. Como é que você sabe se você está na dívida ativa? Você pega a certidão da dívida ativa. Aonde você pega ela? Na Receita Federal. Então, dá um passeio lá no site, vê o que está acontecendo. Às vezes tem algum programa de renegociação de dívida. Veja a sua situação da sua dívida. Veja lá se está na dívida ativa, tá bom? Dá aquela olhada lá nos seus dados. Então, vamos lá. Vamos lá, doutor. Olha aí, o Renato Lúcio, doutor. A Max Brasil está me cobrando taxa de devolução de cheque de 2016. Agora me ameaça de suspender minha habilitação, bloquear minhas contas. Eles têm esse poder? Tem não, meu querido. Essa dívida aí já prescreveu, tem tempo, tá certo? Isso é papo de cobrador, é 5 anos, Renato, é 5 anos, tá bom? Então vamos lá. Gilvan é membro aqui do canal. E olha só, a pergunta aqui do Gilvan Moreira. Doutor Ricardo, qual era a melhor estratégia para negociar ou quitar uma dívida de cartão de crédito que já virou uma bola de neve com juros muito altos? Então, o que é que acontece, Gilvan? Eu já expliquei mais ou menos isso aqui, vou explicar de novo agora para você. Então, o que é que acontece? Você tem que pegar o SCR. O que é que você vai pegar o SCR aqui, ó? É a famosa lista negra do Banco Central. Então, você vai ver o tempo que é seu valor, a sua dívida, está aqui nessa coluna prejuízo, tá? Então, depois de um ano, mais ou menos, que ela já está aqui, o que que acontece? O banco ele vai ter que fazer o imposto de renda dele. Então, ele vai jogar aqui, ele vai jogar, mudar não adianta, né? Então, ele vai jogar aqui esse prejuízo lá no imposto de renda dele, tá certo? Ele vai abater isso lá no imposto de renda dele. Esse valor que está aqui na coluna prejuízo, ele teve que calcionar, então ele teve que colocar mais aí 5 mil guardados aqui, para quê? Para chamar provisão de devedores duvidosos. Isso daqui é para pagar as suas dívidas e também, amigo, é uma espécie de um castigo para o banco selecionar melhor os clientes, travam o dinheiro dele, tá? O negócio do banco, como você sabe, é emprestar dinheiro, tá certo? Então, quando você trava o dinheiro dele, ele fica chateado, tá? E ao outro meio também, amigo, o que vai acontecer depois de um tempo? Ele quer destravar esse dinheiro aqui, ele quer destravar esse dinheiro, ele vai receber, vai descontar um valor no imposto de renda e também tem uma coisa, ele quer resolver esse problema, porque às vezes ele quer você como cliente dele, ainda mais se essa operação aqui ela tinha seguro, então ele recebe o seguro. Então você veja, o banco, depois de um tempo, ele não teve prejuízo nenhum, tá certo? Ele coloca prejuízo aqui, é meramente uma questão contábil, tá certo? Porque ele já desconta do imposto de renda. Às vezes a operação tem seguro, tá certo? Você tem que ver se essa operação tem seguro. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro como você saber disso. E ele quer desbloquear isso aqui. Então é o momento que ele vai fazer alguma proposta para você. É para todo mundo que ele faz proposta? Não, não é para todo mundo, amigo.
ele também tem gente que ele vai buscar na justiça quando o valor é muito alto, tá certo? Ele só vai na justiça quando é um valor considerável. Por quê? Porque quando ele entra na justiça, ele trava os juros. Os juros ele cobra quanto ele quiser. Ele entrou na justiça, é juros legal de 1%. Então, você também vai constituir um advogado e vai também embaralhar todo o negócio. Então, você pode esperar. Se você acha que sua dívida não corre o risco de entrar na justiça, você pode esperar. Agora, se sua dívida é alta, se você tem patrimônio, que ele sabe que você tem, e ele pode cobrar na justiça, qual é a melhor estratégia? Você entrar com uma ação contra o banco, tá certo? Por quê? Porque você vai perturbar o banco. A grande questão da ação contra o banco é isso. Você vai pedir eliminar que ele não negative o seu nome, tá certo? Você vai mandar lá para o contador ele fazer as contas de tudo que realmente você deve. E você pode ter certeza que dívida de banco sempre diminui quando você briga na justiça, tá? Aquelas dívidas de financiamento é outra coisa, mas eu estou falando dívida de cartão de crédito, amigo, muito provavelmente você está sendo vítima até de juros aí, juros abusivos. Então você tem que analisar aí as probabilidades. Converse com o seu advogado de confiança. É sempre legal conversar com o seu advogado, tá bom, querido? Boa sorte aí para você. E vamos seguindo aqui com a nossa live. Olha o Hunter aí. Pois é, agora o Serasa está pedindo, ele já está pedindo o OpenFinance há muito tempo, né? Por quê? Porque é pelo OpenFinance que ele consegue ver aí a renda média da pessoa, né? Ali que é a grande jogada que ele vê a renda média da pessoa. Eu até aconselho que as pessoas abrem um OpenFinance, abra também a entrada lá para ele olhar a sua vida. Por quê? Porque ele vai entrar e vai retribuir com o quê? Com crédito para você. Agora, você tem que analisar também se você realmente tem uma situação boa, né? Então vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Olha, outro inscrito aqui. Doutor Ricardo, a limitação de juros do cartão para faturas fechadas em 3/1/24 e no máximo 100%. Está valendo na prática, amigo. Está valendo na prática, sim. Isso é lei, sim, tá certo? Então você pode ir buscar o seu direito se alguém tiver aí pedindo aí isso daí. Site para pedir o reembolso, até hoje não responde. Douglas, é o seguinte, se você comprou qualquer curso nosso, você tem que pedir reembolso na plataforma que você adquiriu o curso. Nós não damos reembolso porque nós não recebemos nada por isso, tá certo? Quando você compra qualquer curso nosso, ele tem garantia de 7 dias, tá certo? E você reclama comigo? Não, você deve reclamar com quem? Com quem você adquiriu o curso. Se você comprou na plataforma que o faz, é com eles que você reclama, tá certo? Por quê? Porque eu não posso devolver o que eu não recebi. As plataformas só pagam o produtor depois de 7 dias, tá certo? Então reclame com eles, não é no nosso e-mail que você reclama. Se você reclamar certo com a plataforma, com toda certeza eles irão lhe devolver, porque nós só trabalhamos com as melhores plataformas, tá certo? Aí, esse aqui é interessante. Natanael, doutor, como funciona esse serviço de rating comercial que é oferecido por aí? Amigo, a grande maioria disso tudo é tudo golpe, tá certo? Eu vou explicar para você. Existe o rate, né, cara? Rate é aquela a análise que o banco faz sobre você. Então, veja só. O rate de pessoa física, você pode saber muito fácil. Se, olha só, eles vendem aqui, eu trabalho com isso e eu pego muito disso daqui. Eu pego o quê? Pego esse daqui, ó. Esse relatório aqui, que ele dá o rate da pessoa, tá certo? Então, veja só, aqui aparece o rate dela, aqui, ó, rate Bacen, é letra D. Então, você sabe que vai de 2As, que é o máximo, aqui, esqueci de virar, você sabe que 2As é o máximo, e ele vai até o quê? Ele vai até 2As, que é o máximo, e ele vai até H, que é o mínimo, tá certo? Então, é assim, decrescente. Se você está com rate muito baixo, você pode ter certeza que você tem algum problema. Essa pessoa, no caso aqui, tem um rate muito baixo e tem um score de crédito muito baixo, 560. Se ela for pedir crédito aqui, como é que está a situação dela? Recusada. É de graça que isso acontece? Não, ó, você vê aqui, ó,
ela tem uma pendência financeira com o Bradesco. Então, como se trata aqui de uma pendência financeira com o banco, amigo, você pode ter certeza que isso aparece também lá no Banco Central. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ver qual é a situação dela, tá certo? Você veja só, aqui, você vê o score dela. O score dela é baixo, capacidade de pagamento é baixa, compromisso de pagamento é baixa. Então, você veja mais aqui, qual é a situação dela. Ação judicial não tem, protesto não tem. Ele tem essa restrição comercial aqui, ó, de 1.110, que é a mesma dessa daqui. Ou seja, ele tem essa pendência aqui que ele pode resolver. O que está acontecendo? De quando é? É de 23. Então, ó, daqui a um tempo ela prescreve, ele pode brigar na justiça, ele pode fazer um acordo e resolver isso daqui, tá certo? Porque rate se resolve assim, ó. Ele tem uma renda estimada baixa, então depois que ele pagar isso daqui, ele vai trabalhar para aumentar a renda dele, aumentar o rate dele. Isso é possível? É possível dessa forma, amigo. Ninguém vai fazer como aumentar o seu rate. Como que ele vai fazer? Ele vai sumir com essa dívida daqui. Essa dívida está no Banco Central, porque é dívida com o banco. Como é que ele faz? Ele faz uma dívida sumir aqui do registrato? Como é que é isso? Eu gostaria que alguém me ensinasse isso, porque os caras prometem aí com tanta facilidade. Não, você paga aqui uma mixaria, nós vamos aumentar o seu rate. Como que faz isso? Ele some com as dívidas, ele some com as pendências, você tem um processo. Você vê aquele relatório, mostra se tem um processo. Como que ele faz? Ele some com um processo porque tem levado tudo isso em consideração, tá certo? Então, não tem como uma terceira pessoa aumentar o seu rate bancário, tá certo? Agora, o outro caso é o do caso do CNPJ. Quando é um CNPJ, o que acontece? Você pode fazer um reembolso, você pode fazer uma análise completa da empresa junto com um contador e fazer uma auditoria, tá certo? Aí você consegue aumentar o rate da empresa. Às vezes ela está com alguma pendência, está com uma pendência dentro da auditoria, você consegue descobrir isso daí, tá certo? Porque você veja, não é uma coisa fácil. O rate de pessoa jurídica você consegue alterar trabalhando, mas é um processo complexo, uma espécie de uma auditoria que o Serasa faz na empresa. E a empresa tem que fornecer diversos relatórios, ela tem que preencher diversos relatórios que o contador tem que fazer. Então, você precisa de um contador que entenda disso, tá certo? Você tem que também gastar uma grana, não é uma coisa fácil, tá certo? Então, você consegue, da pessoa jurídica, do CNPJ, você consegue aumentar. Como? Fazendo essa espécie de auditoria dentro dela. Da pessoa física, como é que você faz? Resolvendo seus problemas. Primeiro, conhecendo. Você só controla aquilo que você conhece, tá certo? E depois você vai resolver os problemas. Não adianta achar que você vai pagar alguém, vai pagar, tem os caras do Limpa-Nome, o cara cobra R$ 300, amigo, R$ 300 para limpar o nome da pessoa, diz que limpa também Bacen. Como ele limpa? Ele some com as dívidas, ele apaga as dívidas dentro do Banco Central, ele é um hacker, ele entra lá e some. Isso tudo é mentira. O cara tem um gerador de relatório, eu vejo isso daí, eu já acessei essa plataforma. Ele tem um gerador de relatório, que ele vai lá, gera um relatório, que ele vem até com erro de português e manda para a pessoa, toma aqui, ó, seu rate agora é AA. Eu tenho aqui o relatório desse na minha máquina que uma pessoa me deu, sabe? Aí eu fui procurar a vida da pessoa. O que ela é? É uma menina formada em educação física, é uma educadora física lá do interior do Nordeste, tá certo? O cara imprimiu um relatório para ela bem bacana. É o AA e qual é a renda média dela? R$ 18.000. Aí você vai procurar. Ela saiu, dei até o direito à dúvida dela. Você veja, uma pessoa hoje em dia, para ela ganhar R$ 18.000, muito provavelmente ela é empresária ou é funcionária pública. Que empresa privada, uma menina nova, formada em educação física, não ganha R$ 18.000. Procurei lá se ela é pessoa jurídica, se ela é funcionária pública, não é. Existe pessoa jurídica em nome dela? Não tem. Ou seja, ela não é empresária nem funcionária pública. Ou seja, ela caiu no golpe e ela manda para mim, assim, mandou para mim. Não, porque você é mentiroso, não sabe de nada, velho feio.
olha aqui, ó, o meu rate. Aí ela acha que vai conseguir crédito em algum lugar, porque ela tem um papelzinho lá dando crédito, dando a renda média para ela de 18 mil reais. O banco vai olhar nos apontamentos dele, ele vai consultar os birôs de crédito, tá certo? Esse birô aqui que a gente trabalha é um dos mais consultados, tá certo? Então é isso, amigo. Se você quer resolver o seu problema, o que é que você vai fazer? Enfrente o problema, conheça e enfrente o problema. Você só resolve aquilo que você conhece, tá bom, pessoal? Pessoal, foi um prazer estar aqui com todos vocês. Estou falando que nem uma matraca, 1 hora. Um forte abraço, fique com Deus, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque nós vamos agora lançar esse novo curso aqui. Você vai pegar esse relatório, vai saber o que está acontecendo. Entre para o nosso grupo de WhatsApp para você ser avisado, tá bom? Então não perca essa oportunidade, vou fazer um lançamento por um preço bastante inferior para você que quer. Então entre no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo e nós vamos lançar esse curso. Você vai aprender os 3 passos do rate, vai pegar esses relatórios todos, vai pegar o relatório do Serasa, vai pegar esse, vai pegar do Banco Central, vai entender tudo e resolver o seu problema. Eu vou fazer análises lá. O curso já está gravado, vou fazer análises lá, mostrando os relatórios e o que pode ser feito. É isso, a informação liberta. Pessoal, foi um grande prazer ter todos vocês aqui comigo. Um forte abraço e fique com Deus!